Alguém já parou para pensar como é que o governo compra, bom, praticamente tudo? Desde computadores para uma escola até um serviço de tecnologia super complexo? Pois é, existe todo um caminho que o dinheiro público percorre, um processo que foi pensado para ser o mais justo e eficiente possível. Hoje, a gente vai desvendar junto, passo a passo, como funciona essa jornada da licitação pública. E para entender esse processo todo, a gente tem que partir desse princípio fundamental aqui. Essa citação, ela resume a responsabilidade gigantesca que está por trás de cada centavo. Não é só sobre fazer uma compra, sabe? É sobre investir o dinheiro que é de todo mundo da melhor maneira, sempre buscando o maior benefício para a sociedade. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo por que licitar é tão importante. Depois, vamos passar pelas 3 fases principais: o planejamento, a seleção de quem vai fornecer o serviço ou produto e a gestão do contrato. Aí, vamos ver quem é que pode vender para o governo e, no final, amarrar todas as pontas para entender por que tudo isso é essencial. Vamos lá, primeira parte. Afinal, por que existe todo esse procedimento? Muita gente pensa que é só burocracia, mas não é bem por aí. Na verdade, é um sistema criado com um propósito muito claro: garantir que toda compra pública siga regras que sejam justas para todo mundo. Olha só, a jornada toda pode ser dividida nessas 3 grandes etapas. Primeiro, um planejamento super detalhado do que se precisa. Depois, a competição para escolher a melhor proposta do mercado. E por último, mas não menos importante, a gestão para garantir que aquilo que foi contratado seja de fato entregue direitinho. É um ciclo completo. E agora a gente chega na fase que, olha, talvez seja a mais crítica de todas: o planejamento interno. Pensa nisso como se fosse a planta de uma casa. Se a planta estiver errada, não adianta ter os melhores pedreiros, a casa vai ter problema. É aqui nesse conhecinho que o sucesso ou o fracasso de uma compra é muitas vezes definido. E quem é que desenha essa planta? Não é uma pessoa só não, é uma equipe com gente de várias áreas. Tem o integrante requisitante, que é quem sabe qual é a necessidade real, o problema a ser resolvido. Tem o técnico, que entende dos detalhes do produto ou serviço. E o administrativo, que conhece as regras do jogo, a parte legal. É uma colaboração que tem que funcionar desde o início. E esse fluxograma aqui ilustra muito bem como essa equipe é formada, né? Tudo começa com um documento que oficializa a demanda. A partir daí, as áreas que têm a ver com o assunto são chamadas para indicar seus representantes e é depois que se decide que o projeto é viável, a equipe é formada oficialmente para começar o trabalho. O primeiro grande documento que essa equipe produz é o Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP. Esse é basicamente o momento de perguntar: por que a gente precisa disso e quais são as opções? É aqui que o órgão público vai analisar o problema a fundo, pesquisar as soluções que existem no mercado e avaliar se o projeto faz sentido tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro. Com a necessidade já justificada pelo ETP, o próximo passo é o Termo de Referência, ou TR. Se o ETP respondeu o quê, o TR vem para detalhar exatamente como. Ele é tipo o manual de instruções da compra, um guia completíssimo para os fornecedores, com todas as regras, especificações e condições do contrato. Então, para ficar bem claro, o ETP é a análise estratégica, a investigação para ver se a ideia é boa. Já o TR é o plano de execução, o manual de operações. Um justifica a necessidade, o outro dita as regras do jogo. Juntos, eles são a base, o alicerce de todo o processo de compra. Com o planejamento todo amarradinho e o termo de referência publicado, chegou a hora de abrir o processo para o mercado. Essa é a fase externa, a competição de verdade, onde as empresas vão apresentar suas propostas para atender aquilo que foi tão bem definido lá no começo. E aqui a gente chega numa das dúvidas mais clássicas, um verdadeiro mito sobre licitações. Será que a regra é tão simples assim? Quem oferecer o menor preço leva o contrato para casa? A resposta é curta, grossa e talvez surpreendente. Não necessariamente. O preço, claro, é um fator importantíssimo, mas ele está longe de ser o único critério que decide quem ganha. E o motivo está numa fase chamada habilitação. Depois da disputa de preços, o órgão público faz uma checagem rigorosa. A empresa que deu o menor lance precisa provar que tem todas as condições de cumprir o contrato. Pensa só, se ela não consegue comprovar experiência na área ou se está com impostos atrasados, ela pode até ter o melhor preço, mas não passa a segurança necessária. Aí, ela é desclassificada, e a segunda colocada é chamada para passar pela mesma verificação. O objetivo não é só contratar o mais barato, mas sim o mais barato que consegue entregar o que prometeu. Fornecedor selecionado, contrato assinado, missão cumprida, certo? Que nada! Agora é que começa a terceira e última fase, a gestão e fiscalização do contrato.
É nesse momento que o poder público vai acompanhar de perto se tudo que foi combinado está sendo entregue com a qualidade e nos prazos certos. E para essa tarefa, uma nova equipe de fiscais entra em campo, atuando como os olhos do órgão público. Tem o gestor do contrato, que coordena a turma toda, o fiscal técnico, que avalia a qualidade do produto ou serviço, o fiscal administrativo, que cuida da papelada e dos pagamentos, e o fiscal requisitante, que é da área que fez o pedido lá no início para validar se o resultado final resolveu mesmo o problema. O trabalho deles é contínuo, bem minucioso. Essa equipe acompanha o cronograma, testa a qualidade, confere as faturas antes de pagar e fica de olho em qualquer risco que possa aparecer no meio do caminho. O objetivo é um só: garantir que o interesse público seja protegido até o último dia do contrato. Bom, a gente viu todo o processo pelo lado do governo, mas e as empresas, hein? O que é preciso para uma companhia poder vender seus produtos e serviços para a administração pública e se tornar uma fornecedora? O processo de habilitação exige que as empresas mostrem que são competentes e sérias. Isso pode incluir ter profissionais com certificações específicas, produtos que sigam normas técnicas ou até atestados de outros clientes que comprovem a experiência. E, claro, é fundamental estar com todas as obrigações fiscais e trabalhistas em dia. E assim a gente fecha o ciclo da compra pública. Agora vamos conectar todos esses pontos. Por que passar por todas essas etapas, com tantos documentos, com tantas equipes envolvidas? Qual é o grande propósito por trás de tudo isso? Um dos pilares mais fortes é a transparência. A lei exige que os principais documentos do planejamento, como o ETP e o TR, sejam públicos, acessíveis a qualquer pessoa pela internet. Isso quer dizer que o controle sobre o que é feito com o dinheiro de todo mundo começa com o acesso à informação. Em resumo, todo esse ritual, desde a primeira faísca de uma ideia até a entrega final, é um mecanismo desenhado para proteger o dinheiro público. Ele busca garantir que a melhor solução seja contratada pelo preço justo de uma empresa competente e que a sociedade, no fim das contas, receba o benefício que estava esperando. E este gráfico aqui resume os benefícios de forma brilhante. A licitação promove a eficiência, porque busca o melhor custo-benefício. Garante a isonomia, que é um nome bonito para dizer que o tratamento é justo e igual para todos os concorrentes. E tudo isso se apoia na transparência, que é a base da confiança na gestão pública. E isso nos leva à reflexão final. Entender esse processo não é só saber de uma regra do governo, é compreender uma ferramenta poderosa de cidadania. Fica a pergunta no ar. De que forma a transparência em processos como este nos dá mais poder para exercer nosso papel na sociedade e para fortalecer o controle sobre aquilo que, no fim, é de todos nós?